Gente, bom dia. Pelo fato de eu viver aqui, né, fora e tal, aí eu sempre falo um pouco sobre algumas coisas que acontecem, né, comigo, né, experiências pessoais, de como é ter que lidar com algumas questões aqui. Essa é uma situação que, assim como aconteceu aqui, é uma coisa que acontece no Brasil também, então não é algo que é só porque é italiano aconteceu, né? Não. Só que, tipo assim, desse tempo todo que eu tô aqui, com relação a esse assunto em específico, né, que é a minha filha, eu nunca me senti desconfortável, nunca me senti fora da casinha, nada, nunca me senti rejeitada, nem senti que outras pessoas rejeitaram a minha filha, né, nada disso. Eu nunca me senti em uma posição assim, tipo, desconfortável com minha filha, sabe? Nunca. Então, pra quem me conhece, sabe, né, que minha filha tem o pai dela, né, tem o genitor dela, que nunca foi presente, né, mas é o genitor dela, e isso é uma coisa que não se pode mudar. É, Agora, assim, eu também fui criada pelo esposo de minha mãe, que é meu pai, que é quem eu considero meu pai, né? Infelizmente não é meu pai de sangue, mas foi a pessoa que sempre se responsabilizou por mim, sempre me deu tudo, nunca deixou faltar nada, que é a minha figura paterna, que me educou, que ajudou na construção do meu caráter e tudo mais. O meu genitor. Hoje eu escolhi não ter contato com ele, né? Há pouco tempo eu tinha, né? Apesar de que ele foi embora quando eu ainda era muito pequena, eu tinha acho que 7 anos. Eu passei 10 anos sem saber se ele estava vivo, se ele estava morto. 10 anos. Preferi me afastar dele, né? Do meu pai, no caso, do meu genitor. E enfim, então, hoje eu vejo que minha filha, ela tá vivendo um pouco de tudo que eu vivi, né? Com relação ao meu genitor. É, Quem me conhece sabe, né, quem é o pai da minha filha. Ele escolheu seguir a vida dele, ele fez as escolhas dele. Infelizmente, as escolhas que ele fez pra ele não são escolhas boas, né, no caso, pra convivência da minha filha. Eu não quero que a minha filha viva nesse ambiente, entendeu? Então, ele nunca foi presente, nem financeiramente, entendeu? Uma vez ou outra, mas, enfim, não dá nem pra contar. Fora questões de tipo que quando minha filha ligava pedindo pra ele buscar ela pra passear. Aí ele dizia, não, se arrume que eu tô chegando. E não chegava, né? Eu inúmeras vezes vi minha filha sofrendo por isso. E, enfim, hoje ainda vejo, né, de certa forma. É um assunto um pouco delicado, mas que não é o momento nem de eu trazer aqui agora. Mas, enfim. E como eu tava falando, depois que eu mudei pra cá, a família do meu marido, o meu marido ele se tornou pai, a família os meus sogros se tornou avós, o meu cunhado se tornou tio, antes mesmo de conhecer minha filha pessoalmente. Eu vivi um ano aqui até receber meus documentos, né, pra poder ela vir pra cá. E quando ela chegou, é como se, é como se ela fosse sangue deles, entendeu? Graças a Deus. Então, assim, ela nunca foi tratada, digamos assim, como ela é filha da mulher do meu filho, ou ela é filha da minha mulher, ela é filha da mulher do meu irmão. Não, ela sempre foi tratada como a minha neta, a minha sobrinha e a minha filha. É, e as pessoas que são próximas da gente, obviamente, sabem que não, ela não é filha dele, de sangue. Mas essas pessoas também tratam ela como filha dele, né? Quando ligam pra ele, como é que tá sua filha, como é que tá sua esposa? Então, assim, isso nunca foi uma coisa que eu, Jéssica, exigi. Eu nunca procurei. No caso, eu nunca procurei um pai pra igual, digamos assim, porque o pai dela, ela tem, né? Ela tem o genitor dela, ela sempre teve eu, que sempre fui mãe, sempre fui pai também. Quem conhece a gente sabe. Então, eu nunca procurei isso em outras pessoas, entendeu? Isso foi algo que veio naturalmente da parte de todos eles. E ontem foi a primeira vez que eu me senti desconfortável com essa situação, porque quando a gente tá em algum lugar, as pessoas perguntam: ah, vocês são casados? Sim, vocês têm filhos? Sim, nós temos uma filha e tal e tal. Então, ninguém nunca fez perguntas além dessas. E ontem, pela primeira vez, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, né, uma mulher, me fez a pergunta, assim, para um primeiro contato, ela, assim, todo mundo notou que ela foi bastante invasiva, não só comigo, mas com todo mundo, mas enfim. Perguntou a minha idade e tal, ah, você tem filha? Eu tava sozinha na hora, eu não tava com meu esposo. Mas também quando eu me encontro sozinha aqui, alguém me pergunta, você tem filha? Que eu digo, sim, eu tenho uma filha de 12 anos, ninguém faz outra pergunta além dessa, né? E ontem essa pessoa fez, tipo, você tem filha? Eu falei, sim, eu tenho uma filha. E, assim, ela, ao mesmo tempo que ela perguntou, ela afirmou. Mas ela não é filha do seu marido, né? Aí, tipo assim, na hora, assim, eu não esperava essa pergunta. Então, na hora, eu não soube, eu não raciocinei só, e rapidamente eu respondi que não. Mas não que eu pensei, tipo, eu vou dizer que é filha dele, vou mentir, que não sei o que, blá, blá, blá. Não, eu não pensei, porque sempre que me perguntam, assim, a gente sempre fala assim, nós temos uma filha e tal. Então, ninguém nunca me fez essa pergunta, tipo, mas ela não é filha dele, assim, sabe? Sei lá, explicitamente. É, então, assim, eu me senti pela primeira vez desconfortável com isso. Eu fiquei, tipo assim, tipo, qual a necessidade de entrar, assim, nesse assunto sem conhecer a outra pessoa? E ontem eu fiquei refletindo, hoje de manhã a mesma coisa, o quanto as pessoas são invasivas, são desnecessárias. Às vezes pode ser, tipo assim, não foi com maldade, sim, não foi com maldade. Só que, tipo, eu, Jéssica, eu me policio muito no geral, assim, com relação a tudo, com relação a perguntas que eu preciso fazer até pra quem eu tenho intimidade, sabe? Então, tipo assim, se tem coisas que as pessoas não me falam de forma natural, assim, da parte delas.
Eu não pergunto. Então, eu sempre tomo muito cuidado, eu, Jéssica, naquilo que eu falo, né? Porque eu penso naquela coisa, tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável de como você entende, e tudo bem. Só que eu acho que tem pessoas que poderiam parar e pensar, tipo, essa pergunta vai mudar em quê a questão, a situação, né? Então, não tem necessidade de eu fazer esse tipo de pergunta, sabe? E depois ela até perguntou, assim, quando tava eu e meu esposo, né, juntos na mesa, ela perguntou, tipo assim, eu não sei explicar, mas ela era bem, tipo, nas perguntas ela fazia, tipo assim, mas vocês estão juntos há quanto tempo? Tipo assim, aí meu marido na hora, tipo, respondeu na minha frente, né, fez assim, a gente já tem bastante tempo juntos, porque ele notou que ela tava sendo bem invasiva. E aí ela falou assim, mas quanto tempo quanto? Tipo assim, bem irônica, sabe? E aí a gente falou, a gente tem bastante tempo juntos. Aí ela fez assim, mas não tá na hora de casar, não? Eu olhei pra minha mão, eu falei assim, mas a gente já é casado já. Vocês já são casados? Ai, que não sei o quê. Ai, eu pensava que não era, que não sei o quê. Tipo, ficou surpresa. E eu fiquei assim, tipo, na minha cabeça, eu olhei pra meu marido e ele entendeu qual a necessidade, sabe? Qual a necessidade? A mesma coisa quando, tipo assim, alguém casou e fica perguntando ao outro, mas e vocês, quando que vão casar? Alguém engravidou e você tá na hora já de engravidar, né? De fazer um filho, como ela também falou, né? Tipo, mas você não quer ter outro filho com ele, não? Um filho de vocês dois? E eu na hora me veio de dizer assim, mas nós já temos uma filha. Só que, gente, é, eu tenho tentado não ser ignorante, sabe? E eu falei pro meu esposo, olha, de hoje em diante, quando acontecer isso de novo, eu já te peço desculpa antecipadamente, mas eu vou começar a ser um pouco ácida, porque não tem lógica. Não tem lógica. Tipo, a pessoa olhar e perguntar, mas você não tem vontade de ter outro filho, não, seu e dele? Me veio na hora em dizer, né? Mas nós já temos uma filha. Enfim, gente, era só isso que eu queria falar. Tipo, as pessoas deveriam economizar. Economizar. E eu vou começar, de hoje em diante, a fazer isso. Quando eu ver que a pessoa tá fazendo perguntas que tá me deixando desconfortável, eu vou começar a devolver o desconforto. A devolver o desconforto, não me interessa. Eu sempre sou assim. Eu sempre devolvo, e é isso que as pessoas, tipo, meu marido, até minha amiga que eu tô falando aqui, a minha comadre, fala, que, tipo, eu sou uma pessoa que eu devolvo o desconforto, sabe? Eu não levo desaforo pra casa, eu não levanto da mesa sem deixar a pessoa pior do que ela me deixou. E ontem eu fiquei assim, mas eu acho que é porque quando se trata de filho, é um assunto bastante delicado, sabe? Tipo assim, era a verdade. A verdade é que sim, ela não é filha dele, tá tudo bem. E não é que eu quero esconder do mundo, não é que eu quero mentir pras pessoas dizendo que é, que não é. Mas, tipo assim, guarde as suas perguntas pra você, minha filha. Te interessa? Entendeu? Então, enfim, às vezes até eu fico impressionada, chocada com a coragem que a maioria das pessoas tem de ser invasiva na vida das pessoas. Então, enfim, bora aprender a devolver o desconforto, entendeu? Bora aprender a colocar neguinho no seu devido lugar. Não interessa quem seja, né? Não interessa, entendeu? Não interessa. Eu tô aqui porque eu levei esse desaforo pra casa ontem e agora eu tô aqui criando um filme na minha cabeça de como eu deveria ter respondido a essa criatura. Ô, louco. Eu acho que eu só deixei passar, sabe por quê? Porque ela ficou o tempo todo lambendo meu cu, o tempo todo, o tempo todo. Eu não podia fazer isso aqui, ó. Ai, como você é linda. E eu ficava assim, tipo, grazie, grazie. Aí eu levantava, mas quanto sei bela. E eu, grazie. Tipo assim, eu acho que, sei lá, eu me perdi toda ontem, me perdi toda, completamente. Completamente.